galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 da Faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a questão 37 da prova objetiva. A questão fala assim: determinada massa constante de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA, representada no diagrama pressão-volume. Sendo T a temperatura absoluta desse gás em cada um dos estados indicados no diagrama, afirma-se que... Bom, o problema é que a gente compare as temperaturas e descubra quais são as temperaturas iguais, né? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Como o gráfico é pressão por volume, eu posso dizer, por exemplo, sobre a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. Na equação de Clapeyron, se eu isolar o T, vai ficar assim, ó, PV é igual a nR. Onde esse camarada aqui, ou esses camaradas, são constantes, né? Em toda a transformação, esses dois são constantes. E aí, eu vou ter assim, ó, eu vou analisar para o ponto A, para o ponto B, para o ponto C e para o ponto D. Quem eu vou analisar? A pressão, o volume e a temperatura. Para todos esses pontos, eu vou pegar a pressão, o volume e a temperatura. Pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. Sendo que essa aqui é a temperatura em D, temperatura em C, temperatura em B e temperatura em A. Beleza? Então, vamos lá. No ponto A, a pressão vale P0 e o volume vale V0. No ponto B, a pressão vale 4P0 e o volume vale V0. No ponto C, a pressão vale 4P0 e o volume 4V0 e a temperatura TC. No ponto D, a pressão vale P0 e o volume vale 4V0. Beleza? Então, agora eu vou montar a minha equação encontrada para cada ponto desse. Então, a gente sabe que vai ficar assim, ó, TA é igual a P0V0 sobre NR. Esse cara é constante, então não vai fazer diferença. Para o ponto B, vai ficar assim, ó, 4P0 vezes V0 divididos por NR. No TC, vai ficar assim, 4P0 vezes 4V0 divididos por NR. Ou seja, vai me dar 16P0V0. Essa é a temperatura em C. A temperatura em D vai ficar P0 vezes 4V0 sobre NR, ou seja, a temperatura em D vai ser 4P0V0 sobre NR. Então, vamos lá. P0, olha, a gente pode ver aqui. Aqui é NR, né? Isso aí. Então, ó, TC é 16NR. TB é igual a 4P0V0 sobre NR. Opa! Olha ele aqui, ó. A temperatura em D é igual à temperatura em B. Então, eu posso dizer que TB é igual a TD. TB, T em B igual a TD, vai ser a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.